Olá, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, antes de nós iniciarmos nossa aula, eu gostaria de estar orando, né? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento. Quero agradecer, Senhor, porque estamos vivos, estamos bem, que o Senhor tem cuidado de nós a cada instante, Senhor. A Tua graça, Senhor, tem sido maravilhosa em nossas vidas, Pai, e necessária em nossas vidas neste momento, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar essa aula. Senhor Espírito Santo, toma o controle dessa aula, toma o controle da minha vida para a ministração dessa aula, toma o controle, Senhor, dos alunos, das pessoas que estarão assistindo esse vídeo, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam alcançadas, Pai, através da ministração dessa aula e de todas as demais aulas da nossa escola bíblica. Senhor, eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos lá então, queridos. Hoje nós vamos estar falando a respeito da palavra de Deus, fortalece o caráter, né? Perceba essa figura que eu estou mostrando ali para vocês, e essa figura mostra algo muito importante para nós enquanto família hoje, né? Enquanto família cristã hoje. A necessidade forte, a necessidade urgente, a necessidade que se precisa ser aplicada. Ali você vê uma família que na sua casa se reúne para estudar a palavra de Deus. É algo raro hoje em dia, é algo raro na vida de cristãos hoje em dia. Nós precisamos resgatar esse valor, porque só quem pratica essa leitura e estudo bíblico em casa sabe a importância que tem, né, essa atitude, essa ação para todos os membros da família. E o quanto essa família está sendo guardada, protegida e amparada porque se dedica ao melhor, ou seja, à palavra de Deus, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o poder transformador que a palavra de Deus tem na vida do novo nascido em Cristo. A Bíblia ela tem um poder transformador tão grande na vida do novo nascido em Cristo que todo o seu ser é alcançado pela sua ação benéfica e regeneradora. Ou seja, o poder que a Bíblia tem de mudar o caráter de uma pessoa é muito grande, é poderoso para transformar tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que precisa ser abandonado. Ela transforma, ela regenera, ela muda o caráter das pessoas, e ela muda para melhor. Ela muda, nos transformando cada vez mais parecidos com Cristo. E isso é uma verdade. Quanto na minha vida já se mudou. Tem muita coisa para mudar ainda, é claro. Mas quantas coisas que mudou na minha vida eu nem imaginava como é que isso ia acontecer. Mas foi através do quê? Da ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E isso é o poder que a Bíblia tem. Ela muda o nosso ser em todas as esferas da nossa vida. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, ou seja, completamente. Mas só vive essa mudança, só vive essa regeneração e só vive o benefício da palavra de Deus quem abre a palavra de Deus e estuda. Se isso não acontecer, se eu não tomar a decisão de deixar ela mudar a minha vida, né, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso tomar a atitude de dedicar tempo a estudar a palavra de Deus. Aí sim ela começa a transformar a minha vida. Porque aí sim eu estou dando a liberdade ao Espírito Santo de transformar a minha vida, né? Hebreus 4,12, ele complementa isso dizendo: porque a palavra de Deus é o que? É viva e eficaz, e é mais penetrante
do que qualquer espada de dois gumes, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, a profundidade, lá no profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma, do nosso intelecto, da nossa inteligência, e vai lá no nosso espírito para transformar, né? E das juntas e medulas. E ela é apta para quê? Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, discernir tem a ver com críticos. A palavra grega é críticos, que é a habilidade de julgar. É a palavra de Deus que penetra tão profundo em nós que ela nos mostra aquilo que está errado e precisa ser melhorado, que precisa ser mudado. Aquilo que está errado precisa ser transformado. Aquilo que é pecado precisa ser abandonado. Né? Mas isso quem tem poder é quê? É o Espírito Santo através da palavra. Ele tem esse poder. Ele, através da palavra de Deus, ele tem esse poder regenerador, esse poder de trazer esse benefício para nós, essa transformação. Mas como eu tinha falado anteriormente, é necessário que eu abra o meu coração e se deixe ser transformado pela palavra de Deus. Se eu tenho uma Bíblia, ela vive fechada dentro de casa, ela não vai me transformar em nada. Mas quando eu abro, leio, aprendo, entendo, escuto, estudo, isso vai fortalecer, isso vai transformar. Isso vai mudar a minha vida. Isso vai mudar o meu ser. Amém? A palavra de Deus, as crianças podem ser educadas pela palavra de Deus. Nós vamos estar falando sobre esses 3 parágrafos ali, separados, né? Adolescentes e jovens fortalecidos em sua personalidade. Adultos são fortalecidos em sua vida, podendo e devendo contribuir para a formação dos mais jovens. Vamos começar com as crianças? Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, ele nos diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Segura um pouquinho. Nós precisamos colocar essas palavras, a palavra de Deus, no nosso coração. Ela precisa ser a nossa porta de entrada. Ela precisa estar à nossa frente. Ela precisa estar liderando a nossa vida, mudando a nossa vida, né? Testeira entre vossos olhos. O texto tem mais a ver com memorizar e fixar na sua consciência. Trazer para dentro de si aquilo que a palavra de Deus transforma em nossa vida. Aquilo que ela quer me ensinar, aquilo que ela quer me mudar, aquilo que ela quer me transformar. Para quê? E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deleitando-te e levantando-te. Ou seja, a todo momento, em todo instante, na sua casa, falando da palavra de Deus aos teus filhos, às tuas crianças, educando-as na palavra de Deus. E isso vem de casa. É importante a gente entender isso, né? Eu louvo a Deus pela escola bíblica infantil que nós temos na nossa igreja e em outras igrejas que eu também conheço. Eu louvo a Deus porque são pessoas que estão se empenhando e se colocando como alicerce para trazer ensinamento às nossas crianças. Mas é necessário que nós, pais, não nos abstenhamos, nós não nos abstemos de, primeiramente, ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, dentro de casa. O ensino da palavra de Deus tem que começar dentro de casa. Quando as crianças chegarem lá na escolinha bíblica, elas vão reforçar o ensinamento que aprenderam dentro de casa. Então é necessário que pais e mães ensinem seus filhos dentro de casa, dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? E quando elas forem para a igreja, elas vão receber mais um reforço, mas elas têm que aprender em casa. Elas já têm que vir de casa aprendendo a palavra de Deus com os pais. Isso é uma obrigação necessária dos pais, não é do professor da escola bíblica, não é da professora da escola bíblica infantil.
E eu louvo a Deus pelas nossas. Né? E eu quero agradecer de todo o meu coração o trabalho que vocês têm feito. É um trabalho maravilhoso. É um trabalho lindo. Né? Só Deus pode recompensá-los. Cada professor da nossa escolinha bíblica infantil. Mas minha filha, os nossos filhos precisam vir de casa onde um pai e uma mãe se dediquem a ensinar a palavra de Deus a eles. Né? E aí ele diz, em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus está sendo bem clara aqui. Não é se ele se desviar. Não, é instrui o menino no caminho em que deve andar. E até mesmo quando envelhecer, ele viveu a vida inteira dele dentro da palavra de Deus. Viveu a vida inteira dele buscando obedecer a Deus. Viveu a vida inteira dele sendo transformado pela palavra de Deus. E mesmo quando envelhecer, não vai se desviar nunca. Tá? Claro, se cair, se desviar, mesmo assim, aquilo que o pai e a mãe ensinou, eu agradeço minha mãe, né? Minha mãe, meu pai. Minha mãe, porque me ensinou a palavra de Deus. Meu pai, porque nunca deixou de me incentivar à igreja. Ele sempre me incentivou. Né? E eu aprendi. Eu me desviei quando jovem, mas aquilo que eles me ensinaram quando eu era criança estava lá no meu coração plantado. E no momento certo Deus me trouxe de volta. Não era a intenção de Deus que eu me desviasse, mas eu me desviei por vontade própria minha. Mas a palavra de Deus que estava no meu coração, plantado pelos meus pais, né? E plantado também por aqueles que estavam na igreja, pastores da igreja que eu frequentava, aquela semente estava lá guardadinha, pronta para florescer de novo, e floresceu. Mas aqui, essa palavra de Provérbios aqui, está dizendo, e até quando envelhecer, não se desviará dele, em momento nenhum vai se desviar. Então é necessário que ensine aos teus filhos a palavra de Deus. A todo momento, a todo instante. Fale das histórias da Bíblia, conte o porquê daquela história. Ensine os teus filhos, né? Porque isso vai ficar no coração deles. E eles vão transmitir para frente para os filhos deles e os filhos dos filhos dele, assim sucessivamente. Porque era assim. Na época do Deuteronômio, era assim que a Bíblia era, assim que a palavra de Deus era passada, de pai para filho. Era a tradição hebraica. Né? Era a obrigação do pai, da mãe, transmitir a palavra de Deus aos filhos. E os filhos para os filhos, e para os filhos, e para os filhos, e gerações e gerações. Né? Jesus, até nisso Jesus foi um exemplo. Porque Jesus, quando criança, ele teve uma educação familiar do mais alto nível, espiritual, moral e intelectual. José e Maria ensinaram a Jesus a palavra de Deus, as leis. José e Maria ensinaram a Jesus, mesmo ele sendo o Senhor Jesus. Né? Mas aqui, nesse ponto, em Lucas 2,40, ele está falando assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria o quê? Cheio da palavra de Deus, cheio dos ensinamentos de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o próprio Senhor Jesus nos mostra que ele mesmo, quando menino, foi ensinado pelos seus pais. Aquilo que seus pais aprenderam dos pais deles, eles ensinaram para Jesus. E assim foi. E assim é. E assim vai ser. Até o final, até o dia em que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Aí nós vamos para o próximo grupo. É um grupo muito importante também. E nós, como igreja, devemos ter muita atenção com eles. Adolescentes e jovens, fortalecidos em sua personalidade. Nessa época da vida, os adolescentes e os jovens eles se encontram em uma fase de definição em suas vidas. Eles buscam a sua identidade,
E sua preocupação é consigo mesmo. Nesse momento eles não estão preocupados com o filho e com ninguém, eles estão preocupados com eles mesmos. Quem sou eu? Quem será o meu, qual será o meu futuro? Né? E às vezes eles falam, até alguns falam, né? Os meus pais não me entendem. Eles vivem também esses questionamentos, né? E é necessário aqui muita atenção dos pais nesse momento. Muita amizade e presença dos pais nesse momento. É uma fase da vida onde o jovem está definindo o que ele vai ser. Está definindo para onde ele vai. Está definindo a sua sexualidade, o seu romantismo, o seu futuro casamento. Está definindo conceitos como namoro, definindo conceitos como casamento, está definindo conceitos como profissionalização. Então é necessário que a palavra de Deus venha, seja dado a eles, seja ensinado a eles, através dos adultos, de forma a fortalecê-los nessa sua personalidade. Ou seja, a palavra de Deus ensinando um exemplo trivial, mas bem muito importante, o porquê eles devem se guardar. O que a palavra de Deus ensina com relação, eles devem se guardar para o seu marido ou para a sua esposa. Né? Por que o sexo só depois do casamento? Então são dúvidas, são questões que jovens e adolescentes levantam e elas precisam ser respondidas à luz da palavra de Deus. Eles precisam entender isso à luz da palavra de Deus. Para quê? Para que eles cresçam e criem a sua personalidade dentro da palavra de Deus. Né? Então é necessário que os pais, nesse momento, sejam muito mais do que pai e mãe, sejam amigos, sejam companheiros e esclareçam com amor, com paciência, com muita paciência, né, essas questões que eles levantam através da palavra de Deus. Sentar, investir tempo com eles, né, caminhar junto com eles, respeitando, é claro, até mesmo a individualidade deles, porque adolescente jovem, ele gosta de viver a sua individualidade e tal. Mas é necessário que conceitos que vão ajudá-los a serem definidos como homens e mulheres adultos lá na frente, sejam definidos dentro da palavra de Deus. Não por força, não por violência, mas com amor, com paciência, né? E com bastante amizade. Amém? Existe um perigo muito grande nessa fase, eles se afastarem de Deus nessa fase. Mas, né, essa é uma fase em que precisamos fazer o quê? Incentivar ainda mais o estudo da palavra de Deus. Né, através de gincana, através de acampamento, reunindo eles dentro da igreja, trazendo eles para fazer o culto deles dentro da igreja, né? Trazendo eles para aprender com pessoas mais maduras dentro da igreja, respondendo as dúvidas deles, buscando informação para responder as dúvidas deles dentro da palavra de Deus, né? Incentivá-los para que eles cresçam em um ambiente saudável. E é necessário que a igreja procure organizar encontros de jovens e adolescentes, incentivar a amizade entre eles. Eu lembro quando eu era adolescente, na igreja que eu frequentava, porque eu me desviei quando eu fui para o quartel e acabei me desviando, depois eu voltei. Não é o quartel que me desviou, fui eu que me desviei a mim mesmo, né? Mas enquanto eu era adolescente, eu lembro que a igreja, nos sábados, nós íamos jogar futebol, todo mundo junto, o pessoal da igreja, nós íamos jogar futebol de botão, talvez alguns não vão nem saber o que é isso, torneios de ping-pong, acampamentos. A gente acampava, quando era adolescente, para estudar a palavra de Deus, no quintal da casa dos irmãos, fazendo acampamento, fazendo fogueira ali e tal, e ali estudando a palavra de Deus, cantando, né? E tudo isso a gente fazia tudo junto, e permanecia junto, e enchia o nosso coração da palavra de Deus junto, entre nós adolescentes, né? Com supervisão de adulto, tudo, mas eles respeitavam o nosso espaço e deixavam a gente estudar a palavra. Gincanas que a gente fazia, era tão gostoso isso. E eu lembro que isso
me afastou na minha adolescência de eu não entrar para o mundo das drogas, né? E foi me oferecido, mas eu falei, eu não quero isso. Me afastou da fornicação, do sexo antes do casamento. Então são coisas, a palavra de Deus dentro do grupo de adolescentes, o incentivo neles, foram coisas que fortaleceram a minha vida para que eu não caísse, para que eu não me afastasse, né? E depois que a gente se desfez desse grupo, aí sim, que aí ficou perigoso, porque acabou caindo, infelizmente, né? Mas aconteceu, tudo bem. Mas eu digo assim, nós precisamos, como pais, sermos amigos, juntos com a igreja, e fazer com que esses nossos adolescentes e jovens, né, aprendam e cresçam na palavra de Deus. Né? Essa é uma fase de muitas escolhas para o resto de suas vidas, é verdade. E como é que, sendo uma fase de muita escolha, Salmo 119:9 diz assim, ó, como purificará o jovem o seu caminho? Né? Como que o jovem vai fazer com que o seu caminho seja puro, seja reto, seja correto aos olhos de Deus? Observando-o conforme as palavras de Deus. Como eu falei, nós precisamos trazer a resposta para as questões que os jovens e adolescentes levantam, né, através da palavra de Deus. Mostrando para eles através da palavra de Deus, com amor, com paciência, nada de imposição, mas com amor e paciência. Né? Tinha um livro antigamente que eu aprendi a ler, né, e depois foi feito filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Isso é muito importante para as decisões do adolescente. Esse caminho que eu quero fazer, Jesus faria no meu lugar? A palavra de Deus precisa trazer essa resposta para nós. Precisa trazer para os adolescentes e para os jovens. Né? 2 Timóteo 2:22 fala para o adolescente assim, foge, né, também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Sexualidade indevida, né? Os desejos da carne. Nessa fase da vida nós estamos com o ouvido e o olho atento a tudo. Sabe, uma antena. Tem que tomar um cuidado do que nós estamos enchendo o nosso coração. E aí ele aconselha ali no versículo, ó, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Ou seja, adolescentes de Deus se reúnam para falar de Deus, se reúnam para aprender a palavra, jovens e adolescentes se reúnam para crescer na presença de Deus, né? Fortaleçam-se na palavra de Deus. E quando a gente se reúne, né, em culto de adolescente, em culto de jovem, para aprender da palavra, escola bíblica de jovem e adolescente para crescer na palavra, quando adolescente e jovem, a gente dedica para estudar a palavra, a gente está enchendo o nosso coração da palavra de Deus, e os desejos da mocidade, a gente não vai ter tempo para pensar neles. E com isso a gente consegue vencer esses desejos. Com isso a gente consegue colocar para trás esses desejos. Por quê? Porque nós estamos enchendo o nosso coração da palavra de Deus. Amém? E os adultos? Os adultos, eles são fortalecidos em sua vida, podendo contribuir para a formação dos mais jovens. Os adultos, à medida que vão crescendo e evoluindo na presença na palavra de Deus, né, e vão se tornando mais e mais preparados para ensinar, pregar e transmitir a palavra de Deus aos mais jovens. E quando transmitem aos mais jovens, eles também crescem mais e mais. Então os adultos, para ensinar os mais jovens, eles primeiro têm que aprender. Né? Vamos supor que você foi alcançado por Jesus quando já era adulto. Você começa a ler a palavra, você começa a se transformar na palavra, você começa a ser mudado na palavra, você começa a ser regenerado na palavra, você começa a se preparar através da palavra. Para quê? Para ensinar os mais jovens, para transmitir a palavra de Deus para os mais jovens. E à medida que você transmite a palavra de Deus para os mais jovens, mais você vai transmitir.
mais você tem que estudar, mais você tem que aprender, e mais você vai transmitir, e mais você vai crescer junto com eles, né? É importante isso. Então, o adulto ele é fortalecido pela palavra de Deus, o adulto ele é mudado pela palavra de Deus, o adulto ele é transformado pela palavra de Deus, o adulto cresce em conhecimento na palavra de Deus, cresce em atitude na palavra de Deus. Para quê? Para ele transmitir isso aos mais moços, aos mais jovens, né? Uma pessoa idosa, ela é altamente sábia. Nós precisamos olhar para essas pessoas e ver a sabedoria que Deus colocou no coração deles, né? Para eles nos ensinarem, sentar, para conversar com eles, para adquirir essa sabedoria que a palavra de Deus já transformou na vida deles, né? Isso é muito importante. Os passos, Salmo 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E ele deleita-se no seu caminho, ou seja, ele se delicia, ele tem prazer de estar no caminho do Senhor, ele tem prazer de ouvir a palavra de Deus, ele tem felicidade, ele tem sede de ouvir. O adulto ele precisa ter sede de ouvir a palavra de Deus, o adulto ele precisa ter sede de ter o passo correto na palavra de Deus, ele precisa se deliciar, ter desejo, ter vontade de ouvir a palavra de Deus, né? Se preparar na palavra de Deus para quê? Para quando alguém vir perguntar, principalmente os mais moços, os mais jovens, ele vai ter o que transmitir, ele vai ter o que passar, ele vai ter o que ensinar. E esse adulto vai ser um adulto que as pessoas vão olhar como exemplo, né? Então é necessário isso, é necessário esse desejo do nosso coração. Amém? E para fechar a nossa aula de hoje, eu quero voltar, né, lá naquela figura, né, que nós vimos agora há pouco, né, dessa família aqui reunida, estudando a palavra. E aí lá em Deuteronômio 31:12, ele diz assim, ó, ajunta o conselho de Deus. O conselho de Deus para nós, para nossa família, para nossos homens, mulheres, meninos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, na tua casa, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Deus está nos dizendo, olha, reúna a tua família, reúna a tua casa, traz a tua família, a tua casa para a presença de Deus. Fecha a tua porta e estuda a palavra de Deus junto com os teus. Edifica-se a você e aos teus familiares. Edifica os teus filhos, edifica a tua esposa, esposa edifica teu marido. Edifica aqueles que estão vivendo debaixo do teu teto, debaixo da tua casa. Estudem, se reúnam para estudar e aprender a palavra de Deus, né? Para que haja crescimento, para que haja benfeitoria da palavra de Deus, para que haja transformação da palavra de Deus naquela família, e a partir daquela família, para as gerações que vierem depois daquela família. Deus está nos chamando a buscar o fortalecimento do nosso caráter através da palavra de Deus. Somente ela pode nos transformar. Somente ela pode penetrar no mais profundo da nossa alma e no nosso espírito, trazer à tona aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado e transformar, para que a nossa geração e as demais gerações sejam abençoadas, cresçam na presença de Deus, sejam edificadas na presença de Deus, gerações e mais gerações de uma família abençoada. Sabe, queridos, o meu bisavô não está mais vivo, mas ele orou por mim. Ele orou por mim, ensinou meu avô, que ensinou minha mãe, que minha mãe e meu pai que me ensinaram, e eu que estou ensinando a minha filha, para que a palavra de Deus seja transmitida de geração em geração, e geração em geração,
estejam com sede e aprendendo a palavra de Deus cada vez mais. Para quê? Para que a gente não caia, para que a gente não seja destruído, para que a gente não seja destruído pelo mal, mas se fortalecendo cada dia mais, geração após geração, se fortalecendo na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que transforma, que muda, que corrige. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me escutado. Louvo a Deus pela sua vida e quero agradecer. Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Obrigado, meu Senhor, por essa aula. Aquilo, Senhor, que de repente ficou sem falar, que talvez eu tenha falhado e não ter falado, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, transformando nos corações, Senhor. E que famílias, Pai, aprendam cada vez mais, Senhor, a se reunir para discutir, para estudar, para aprender da Tua palavra, Senhor. Que as famílias nas suas casas possam também se reunir, pais possam ensinar filhos, pais possam ensinar, Senhor, para que haja transformação dentro de casa, Senhor. Já começando a transformação dentro de casa. E quando eles se reunirem, Senhor, para estudar a Tua palavra, eu peço, Senhor Espírito Santo, traz a luz, o entendimento, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que estará escutando essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus.